Fala, meus amigos, bem-vindos a mais uma sessão do UX-Lab, dessa vez gravada, mas vocês estão aqui acompanhando ao vivo. Nós estamos aqui, eu e o Rick Freitas, que está aqui comigo para vir falar sobre design universal, que é um tema tão importante, já foi falado aqui várias vezes. Rick, mais uma vez, obrigado pela presença, bem-vindo ao UX-Lab. Olá, Andrei, eu que agradeço, é um prazer fazer parte aí do UX-Lab. Queria cumprimentar o pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui realmente compartilhando, falando sobre design, que é um assunto que a gente tanto ama. E eu estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Muito legal. Só um recado para quem está aqui acompanhando ao vivo com a gente está aqui no chat. Eu queria pedir a vocês que curtam esse conteúdo e compartilhem esse link agora, porque mais pessoas podem participar com a gente desse debate que é tão importante. A gente está aqui trocando ideias ao vivo sobre design universal. Depois, esse episódio vai ficar gravado e as pessoas vão poder acompanhar o chat aí depois e ver a discussão que a gente teve aqui. E, Rick, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse. Bacana, eu sou o Rick Freitas, eu sou designer. Eu tenho trabalhado nos últimos anos com desenvolvimento de produto, né? Utilizando metodologias de design. E eu realmente sou apaixonado por eu não diria nem profissão, por essa abordagem, por esse recurso que nós temos. E eu estou muito feliz por estar ultimamente também envolvido com com uma abordagem bastante voltada para a inclusão, para a diversidade. Eu estou aí há mais de 10 anos fazendo perguntas e aprendendo, fazendo perguntas e questionando. E aí vira esse ciclo, né? Fazendo perguntas, resolvendo algumas coisas, criando mais hipóteses e gerando mais dúvidas, e é isso aí. E aí, para fazer essas perguntas, a gente precisa juntar pessoas. Na verdade, a gente precisa ter uma certa habilidade de reunir pessoas. E eu acho que isso é o que está por trás do design universal, né, Rick? Essa habilidade de juntar o diferente, né? Exato. O design universal ele é uma abordagem que ele se preocupa em garantir que os produtos, os serviços, eles atendam o público da maneira mais ampla possível, independente de qualquer característica que o público tenha, né? Seja etnográfica, seja geográfica, enfim, neurodiversa, qualquer tipo de diferença ou de peculiaridade, ela vai ser olhada, vai ser analisada através de práticas de design inclusivo. E é muito interessante quando a gente fala sobre design inclusivo e design universal. Assim, é realmente um papel social do designer, né? Tá pensando sobre esses assuntos, mas é sempre muito importante também a gente trazer localizar isso para quem contrata designers, né? E, de repente, designers com esse mindset, digamos assim, do design universal, do design inclusivo. Porque, de fato, a gente estava até conversando antes, Rick, isso gera negócios mais rentáveis, né? Uma vez que a gente está incluindo mais pessoas, né? A gente está também fazendo produtos mais universais, mais abrangentes para diversos públicos, né? Já que a filosofia é essa, um produto que sirva a vários perfis, a várias pessoas o máximo possível, né? Então, fala um pouco sobre isso, sobre esse impacto nos negócios, assim, na sua visão. Eu diria que o impacto da diversidade nos negócios, ela pode ser vista de duas maneiras, por dois aspectos, né? O primeiro, quando uma empresa, um serviço, um negócio, ela investe diversidade no seu quadro de colaboradores, no seu quadro de funcionários. A gente pode olhar por esse recorte e pode olhar pelo outro recorte, que é o seguinte: o quanto o produto final é inclusivo, o quanto o produto final atende os mais diversos públicos, as mais diversas necessidades, né? O quanto que o produto final ele abrange, né? Diferentes classes sociais, faixas etárias, questões étnicas e geográficas, né? Isso tudo, como consequência, traz um aumento efetivo de rentabilidade do negócio,
um aumento de alcance dos produtos, né? E realmente esse investimento, vamos dizer assim, eu posso chamar de investimento, ele vai fazer com que a empresa ela seja notável, ela seja querida, ela seja amada, com que o produto ele atenda realmente a necessidade das pessoas. Assim, é claro que uma construção de um time, por exemplo, né, com essa mentalidade de design inclusivo, design universal, Uhum. Não é toda empresa que está ainda pronta para isso. Não é? Eu acredito que seja uma cultura que tenha que ser construída. Assim. Quais são os aspectos que você vê que poderiam estimular essa cultura numa empresa que hoje assim não tem esse pensamento? Né? Como é que você vê isso? Eu entendo que, primeiro, as empresas, os serviços, as companhias, elas precisam identificar que existe esse gap, que existe essa defasagem, vamos dizer assim, do ponto de vista de diversidade no quadro de funcionários. Quando uma empresa ela investe em contratar pessoas que vão ter olhares de mundo diferente, vão ter background, experiências de vida diferente, ela consegue entender o quão rico isso pode ser para o próprio negócio. Né? É uma soma de habilidades que aumenta a eficiência mesmo. Eu acredito que primeiro identificar, né, que existe essa diferença. Eu trabalhava para uma grande empresa onde o Departamento de Recursos Humanos mesmo encomendou uma pesquisa para entender qual era o perfil, qual era o rosto, né, dos funcionários dessa empresa. E eles identificaram que era uma questão muito ali homogênea, muito parecida, muito padrão. Pessoas que, de repente, estudaram na mesma faculdade, pessoas que vieram da mesma área geográfica ali da cidade, pessoas que têm ali um histórico familiar parecido. Então, eles começaram a identificar que existia ali um padrão que talvez não atendesse essa questão de inclusão e de diversidade. E eles começaram a fazer ações intencionais para que se mudasse isso. Então, eu diria que o primeiro passo para uma empresa que quer investir em diversidade e inclusão é identificar aonde que está esse gap, onde que está essa pauta, e depois começar a traçar uma estratégia, colocar ações em práticas para que esse quadro mude, né? Para que esse quadro fique equilibrado. Muito interessante que essas pesquisas elas mostram exatamente isso. Como times diversos, né, eles são mais otimizados mesmo para construir produtos. Isso demonstra como o design ele é algo multidisciplinar e ele se alimenta de diferentes visões. A partir do momento que você tem um grupo homogêneo produzindo alguma coisa, obviamente isso está indo por um caminho único, assim, né, sem enxergar o que está ao redor, o que está acontecendo. Então, eu adorei sua dica, assim. Eu acho que realmente começa com a construção de uma cultura diversa nas empresas, né? Você ter a diversidade desde o começo pensando e produzindo esses artefatos, essas interações, esses designs que vão ser desenvolvidos. Incrível. E me fala uma coisa, é muito interessante também quando a gente pensa que essa postura do design inclusivo, do design universal, ele impacta na estrutura organizacional, né? Como a gente está falando. Será que o design ele tem também essa função? É uma função além do que a gente enxerga normalmente do design, mas ele tem essa função de conectar as pessoas de uma empresa, né? Eu achei interessante o seu ponto, que no momento que você diz que grupos homogêneos, né, eles realmente não refletem essa questão de mudança de cultura, mudança de mindset, de inovação. E eu diria, eu arrisco a dizer, que até grupos homogêneos de designers também têm esse problema. A gente tem algumas empresas, agências, consultorias, onde as pessoas, na sua grande maioria, que criam os produtos, elas são designers. E eu tenho analisado o quanto isso pode ser melhorado no sentido de aumentar os olhares, aumentar a diversidade mesmo de olhares. Então, eu tenho formação em design, né? Embora eu tenha depois me especializado em negócios, em gestão estratégica de negócios,
Eu tenho uma formação anterior em administração de empresas, então, quer dizer, é uma coisa que é bem generalista, vamos dizer assim, mas a minha formação original é em design. E eu vejo que, cada dia mais, trabalhando com times multidisciplinares e diversos, eu consigo entender a necessidade, né, de times que desenvolvem, criam produtos, que fazem desde concepção até produção de produtos, a necessidade de terem pessoas que não são só designers, né? Pessoas que são jornalistas, pessoas que são, enfim, geógrafos, pessoas que são etnólogos, todo esse tipo de diferente background, ele acrescenta muito no desenvolvimento do produto, acrescenta muito em todas as etapas do desenvolvimento de produto, desde o momento ali da descoberta, até o momento de experimentação, até o momento onde a gente vai tentar entender. Muitas pessoas têm entrado com esse avanço da data science, muitas pessoas matemáticas, né, matemáticos, pessoas de física, e pessoas, elas têm entrado realmente para olhar para dados, para olhar para produtos e serviços, com a abordagem em dados, para tentar contribuir, por exemplo, com a melhoria de serviços, contribuir com a usabilidade. Quando a gente volta ali para o design gráfico, para as raízes, né, do design, a gente não consegue imaginar o quanto esse tipo de disciplina poderia contribuir, né, por meio do design. E respondendo a sua pergunta, eu acho que o melhor exemplo são sessões de cocriação. Quando a gente vai fazer ali uma sprint e tenta, o designer como facilitador, como pessoa facilitadora, ela tenta reunir pessoas de diferentes áreas da companhia, pessoas com conhecimentos diferentes, com vivências diferentes, e agrega ali aquelas pessoas em um ambiente e tenta extrair o máximo delas, facilita conversas que, em alguns momentos, essas conversas não acontecem dentro da empresa, justamente por causa dessa estrutura corporativa que é muito hierárquica, é muito apartada, cada pessoa fica ali na sua caixinha, cada departamento lembra muito linha de produção isso, né? Cada pessoa faz ali a sua parte e não está muito preocupada em entender o todo. Eu acho que o design ele tem esse papel de facilitar as conversas, eu diria assim. Muitas vezes essas sessões mediadas por designers permitem, por exemplo, que um estagiário recém-contratado, eu gosto de falar esse exemplo, possa levantar a mão ou se expressar de alguma forma que não seja pública, né, como o Design Sprint, por exemplo, permite, e ele ter ali uma solução para um problema, né, ou, sei lá, apresentar um novo olhar, uma nova perspectiva. Eu acho que o design universal é muito relacionado a isso também, né, quando ele dá voz às minorias mesmo, e essas minorias, né, entre aspas, elas trazem valores incríveis, né, para o desenvolvimento de um produto. Tem um site que ele fala, eu esqueci agora, mas é um site de teste de usabilidade. Me fugiu o nome, depois eu vou lembrar, eu vou te mandar. Manda que a gente coloca o link aqui. E ele testa, ele diz assim, ele tem uma descrição lá que eu acho genial, que ele fala assim, o seu site deveria ser tão simples que minha mãe pudesse usar. Uhum. E é uma forma genial de apresentar a necessidade desse olhar mais amplo. No momento que, na criação do produto, a gente se preocupa em fugir um pouco daquele mindset de pessoas extremamente com letradas e com grandes vivências e pessoas que são socialmente, vamos dizer assim, bem posicionadas, quando a gente começa a incluir na construção de produtos todo tipo de conhecimento, todo tipo de experiência, o produto fica muito mais rico, ele atende muito mais a necessidade de cada vez mais pessoas, né? E a sessão de cocriação, ela, como você citou, ela realmente possibilita isso, de que um estagiário, uma pessoa que está no papel de estagiária, ela tenha voz, ela consiga agregar, assim como o C-Level. Exato. E uma coisa que me vem assim à cabeça também, às vezes um grupo homogêneo, ele cria uma linguagem mesmo.
ou uma iconografia, digamos, que é compreendida naquele grupo e todo mundo acha que aquilo está altamente sofisticado e relevante e compreensível, mas porque aquilo está vivendo só naquele universinho ali, né? A partir do momento que aquilo extrapola e você coloca aquela linguagem ou né, aquelas metáforas ou iconografia em outros universos, as pessoas às vezes até se ofendem, sabe? Sobre como isso está sendo tratado. Isso é muito, muito relevante. Quando eu fiz um episódio com o Thomas Castro, né? E a gente falou exatamente sobre isso, sobre como a linguagem de um site muitas vezes é inadequada para grupos trans, por exemplo. E muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, né? Então, aquele site fica ofensivo para grupos de pessoas. Né? É incrível, Rick. Eu acho que esse é um assunto muito necessário para a gente falar cada vez mais e propagar e amadurecer e a gente dar debate sobre isso, né? Pegar um gancho no teu exemplo, eu tenho tentado, muito por influência da ThoughtWorks, né, que é a empresa que eu trabalho hoje, que realmente é referência aqui no Brasil e no mundo na questão de investimento em justiça social, né, e inclusão de pessoas. E eu tenho aprendido bastante, até numa conversa, a utilizar termos neutros, termos sem gênero, né? Porque a gente, até na nossa construção de social, construção de vida, a gente tendencia muito, né? E quando a gente começa a se referir a pessoas de uma forma mais abrangente, a gente alcança mais gente. Então, vamos lá, a gente está fazendo um aplicativo que hoje se questiona muito a questão de solicitar gênero ou não, né? Se não há possibilidade de abrir mão dessa informação, tem que se pensar nas pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros que a gente está acostumado, que é o binário, é o masculino ou o feminino. Tem pessoas que não se identificam dessa forma, então a gente abre mais um checkbox ali, ou um drop list, dizendo como você se identifica, ou simplesmente prefiro não informar isso. Você deixa essa opção para a pessoa, de modo que ela se sinta acolhida. No momento que a gente estiver usando linguagens, né, o Paulo Freire, ele usava muito a linguagem no feminino, né, porque nós somos pessoas. Então, ele dizia, todas nós precisamos fazer, todas nós pessoas. A gente usa a linguagem muito no gênero masculino, né? Usuário, você bem-vindo, e são mudanças simples que a gente pode fazer na nossa abordagem que vai incluir e atingir muito mais pessoas. Então, ao invés de dizer bem-vindo, por exemplo, você pode dizer te damos as boas-vindas, né? Boas-vindas, ou outra forma que a gente consiga que qualquer pessoa que estiver acessando, utilizando o nosso serviço, ela se sinta representada. Isso é muito importante. E principalmente isso é um desafio na língua portuguesa, né? Se a gente tiver 1000 mulheres e um homem, a gente vai falar eles, né? Na língua portuguesa. Exato, exato. A língua portuguesa ela é realmente muito direcionada para o masculino. É um paradigma. A gente precisa começar a pensar nesse tipo de coisa no desenvolvimento de produtos para que as pessoas realmente se sintam atendidas através de tudo aquilo que a gente faz, porque o design, ele realmente tem o papel de facilitar conversas, de facilitar caminhos, né? Facilitar realmente o consumo de coisas, né? E ele tem que trazer realmente essa visão de que nós trabalhamos para todas as pessoas. Muito obrigado, cara, sensacional. Eu quero lembrar que esse episódio está sendo transmitido, nós estamos aqui ao vivo acompanhando, então as pessoas estão aqui comentando, a gente está interagindo com as pessoas sobre esse assunto tão importante. Então, só queria agradecer a você mais uma vez. Vamos debater mais sobre isso, estimular que as pessoas aqui no chat compartilhem esse conteúdo e também falem mais sobre isso e despertem, né? Que existe um universo que é diferente daqueles que eles estão inseridos muitas vezes, mas que é papel do designer olhar além desse universo, né? Muito obrigado, Rick.
André, eu que agradeço, foi um prazer. Parabéns pelo trabalho que você tem feito no UX Lab. Eu sou fã, né? Eu acompanho diversas vezes, eu volto em alguns episódios que me chamam a atenção, porque realmente são assuntos que não param por aí. Sempre existe uma necessidade de esmiuçar o assunto, de discutir mais, e eu me coloco à disposição aí para conversar, né? Eu gosto muito de conversar, como você sabe, e assim, estou à disposição para a gente conversar e tentar ver como que a gente consegue melhorar o nosso trabalho, melhorar as nossas práticas no dia a dia, para que cada vez mais pessoas consigam ter acesso aos serviços e produtos que a gente desenvolve e, consequentemente, para que mais e mais pessoas possam ter uma vida melhor. Nossa, eu fico muito, assim, privilegiado, me sinto privilegiado e agradecido por trazer vozes como a sua aqui para a gente falar sobre esses assuntos, Henrique. É um Valeu, prazer. a gente se Valeu. fala, tchau. Um abraço. Obrigado.